Teve uma fase da minha vida em que eu aderi a certos ambientes, a certas mentorias, certos grupos, porque eu queria companhia, eu queria amigos, eu queria pessoas ao redor, eu queria estar, participar ou pertencer a algum tipo de comunidade em que eu tivesse confiança ou que eu pudesse confiar nas pessoas e ao mesmo tempo não me sentir julgadas por elas ou não sentir que eu estivesse competindo com conflito de interesses com aquelas pessoas ou ainda não queria eu queria pessoas com os mesmos interesses que eu, que falassem a mesma língua que eu. E por um bom tempo eu consegui até certo ponto alcançar esse lugar. Eu disse, uma vez alguém me perguntou por que eu tinha entrado, ou por que eu estava com interesse de entrar ali, e eu respondi, porque eu quero comprar amigos. E era a mais profunda verdade. Eu estava literalmente, porque eu estava pagando para entrar ali, então eu estava comprando amigos, porque eu sentia que eu não tinha amigos, eu sentia que as pessoas com quem eu conversava mais próximas, elas não falavam a mesma língua que eu não conseguia confiar certas coisas, certas profundidades, certos assuntos em profundidade com aquelas pessoas, e por algum motivo eu acreditei que ali dentro daquelas comunidades eu conseguiria isso. E no fundo eu consegui por um pouco de tempo alguns avanços, eu consegui preencher algumas lacunas por um tempo, só que nem tanto tempo assim. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre traços de caráter, comunicação e padrões que moldam a nossa mente. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e deixe seu like neste vídeo. Todas as terças-feiras eu tenho feito alguma série de vídeos chamada Foi Assim Comigo, em que eu compartilho algumas etapas da jornada da minha vida que eu acho que eu acredito, né, que sejam relevantes compartilhar, até porque já é uma fase que eu passei, né, algumas eu ainda estou passando, algumas eu já passei, mas eu estou fazendo em uma ordem, de certo modo, cronológica. Então, esses vídeos, né, esses primeiros vídeos da série são coisas passadas. E essa é uma delas, essa situação em que eu entrei numa comunidade para comprar amigos, e eu tive essa sensação de que seria uma boa ideia, e eu não vou negar que não tenha sido uma boa ideia na maior parte do tempo, ao contrário, foi sim uma boa ideia. Foi uma comunidade que por um curtíssimo tempo foi legal, foi útil, conheci algumas pessoas bacanas naquele período. O método, né, a metodologia ali que guiava o funcionamento daquele grupo funcionava. Eram pessoas agregadas de diversas partes diferentes do mundo não, né, do Brasil. E naquela época, né, era só o Brasil. Eram pessoas de lugares distintos, idades distintas, situações de vida distintas, porém todas tinham o mesmo objetivo, todas estavam ali trabalhando dentro de um mesmo protocolo, por assim dizer, de uma mesma forma de funcionar, de uma mesma metodologia, né, para aplicar. A gente tinha ali algumas técnicas que a gente conseguia usar para falar entre nós, e ao mesmo tempo a gente tinha ali os nossos encontros online, a gente conversava abertamente sobre questões bem íntimas, bem particulares, bem bacana. Era uma interação muito positiva. Por mais que eram pessoas completamente desconhecidas, a gente acabou se conhecendo bastante naquele grupo. São pessoas bacanas que eu tenho contato delas até hoje, embora eu não interaja mais, mas eu interagi por muito tempo ainda, depois que o grupo foi extinto. Eu ainda interagi bastante com aquele primeiro grupo, porém
Depois ali algumas outras regras foram acontecendo, foi se criando outras coisas, outros elementos, e aí aquilo aos poucos perdeu um pouco de sentido, porque o principal ali, algumas, como que eu posso dizer, alguns programas, algumas dessas mentorias, dessas comunidades, elas são negócios, né? Algumas delas têm por finalidade, ainda que elas tenham um fundo, um viés ou um objetivo terapêutico, ainda assim elas precisam se sustentar, né? Elas precisam se manter, e chega algum momento em que o foco precisa ser quantidade de pessoas, precisa ser precisa trabalhar ali como manter aquelas pessoas ali, como engajar aquelas pessoas ali, e o objetivo deixa de ser o melhor funcionamento, como apoiar aquela pessoa, e passa a ser como eu coloco mais gente aqui, como eu mantenho mais gente aqui, e o que eu faço para que essas pessoas tragam mais pessoas, e por aí vai, vira quase uma pirâmide pego aquela pessoa para trazer outras pessoas, e para trazer outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas, e acaba que a dinâmica perde completamente o sentido terapêutico da coisa, perde a convivência, perde principalmente o vínculo, e recentemente, né, nos últimos tempos, eu tenho pensado bastante sobre isso, sobre quais são os vínculos ideais, né? Porque por mais que muitas pessoas possam crescer em situações em que vínculos não sejam tão saudáveis, ainda assim, qual é a importância deles, né? Porque realmente a nossa própria realidade não pode ser a referência principal da realidade última, né? Falando ainda principalmente da perspectiva cristã, qual que é a realidade ideal quando se fala de vínculos de amizade, vínculos de parentesco mesmo, vínculo de familiares, né, que tem a nossa família, meu marido, meus futuros filhos. Ainda assim, quais são os papéis de primo, tios, enfim, qual que é a relevância dos vínculos? Então eu tenho pensado bastante sobre isso, ainda não tenho uma resposta definida, mas a questão dos amigos em si, que eu disse, né, que eu entrei ali para comprar amigos, era justamente por conta desse vínculo, por conta dessa afinidade. Eu vou dizer que todas as 100% das pessoas que estavam no grupo eu tinha afinidade. Não, mas as que eu não tinha afinidade, eu não tinha nenhuma rejeição, não tinha nenhuma repulsa, o que é diferente, né? Eu ter mais afinidade com um e eu não gostar dos outros, é completamente diferente. Então, tinha algumas pessoas com quem eu tinha mais afinidade, tinha outras que eu não tinha afinidade nenhuma, mas tudo bem, elas não me incomodavam. E esse primeiro grupo em específico tinha um valor que eu não tive mais conforme enfim, foi ocorrendo essas alterações ali dentro dessa comunidade que eu estava, perdeu completamente o sentido, e aí aquelas pessoas ficaram ali meio que repetidoras de técnicas, repetidoras de métodos, ficaram ali como vigias do resultado alheio, como críticas de resultados que não tinham acontecido, ou mesmo como performers, né? Como quem estivesse performando resultados só para não ficar para trás, e por aí vai. E perdeu bastante o sentido, só que o principal ponto não é nem uma crítica apenas a esse tipo de comunidade, até porque pode existir outras melhores, outras piores, enfim, desconheço. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é justamente entender como que a gente faz para saber que a gente não cabe mais naquele lugar, né? Como que a gente faz para perceber que determinado lugar não é mais para mim? Porque por um bom tempo eu ainda continuei ali dentro me sentindo errada, me sentindo porque resistente por não ter me adaptado às mudanças, meio nostálgica por ter perdido aquela primeira estrutura que para mim
era ideal ou era o motivo que tinha me feito participar daquela comunidade. E por muito tempo eu ainda fiquei ali tentando me encaixar, tentando participar, tentando até de certo ponto liderar algumas iniciativas. Só que aquilo estava gerando um peso, aquilo estava me incomodando, via que tinha uma certa dependência do sistema, tinha algumas estruturas que tornavam as pessoas um pouco acomodadas a um perfil de liderança dentro do grupo, ainda que fosse uma liderança informal, não fosse um funcionário nem nada do sistema. Então, tinha algumas situações ali que eu fiquei ali por um tempo tentando entender se era eu que estava errado, até porque parecia que se eu não estava adaptada era porque o problema era meu. Eu até falei um pouco sobre no outro vídeo, quando tudo vira necessidade de controle, quando tudo o foco da solução sou eu. Então, se eu estou incomodada com alguma coisa, o problema é meu. Se eu preciso chegar a um determinado resultado e eu não consegui ainda, o problema é meu. Então, só eu sou a única variável. Claro que eu só tenho controle, eu só tenho domínio, eu só tenho ação, né, poder de ação da minha própria vida. Eu não posso forçar ninguém a agir. Até posso, né, dependendo de se for um chefe, se for alguma pessoa em posição de autoridade, até teoricamente poderia forçar alguém a alguma coisa, mas enfim, naturalmente falando, eu controlo, eu estou ali, o poder de escolha, o poder de ação, de decisão está em mim, ou comigo. Então, só eu só posso fazer alguma coisa por mim mesma e não pelos outros. Só que quando se trata ali de algumas coisas dentro de uma comunidade, dentro de um ambiente em que existem outras pessoas, se a culpa é só minha, então a outra pessoa, a culpa é só dela, a outra é só dela, só que aí estamos todos no mesmo grupo, cada um é o único culpado, e como que fica? Como é que fica a convivência, né? Como que fica o vínculo? Se todo mundo só pensa no seu, se todo mundo só tá focado no seu próprio problema e cada um é a sua própria solução, qual é o objetivo de um grupo? Qual é o objetivo de uma comunidade se todo mundo precisa somente de si mesmo? Claro, tinha algumas premissas, né, de quais eram as funções, né? Tinha um roteirinho ali para seguir, para ajudar a apoiar alguém a chegar em uma determinada resposta. Só que aquilo deixou de fazer sentido, porque não era mais uma convivência, não existia mais um vínculo, era só qualquer coisa que a gente consegue programar uma inteligência artificial para ficar fazendo um monte de perguntas específicas para você chegar a uma determinada resposta. Então, eu não preciso de outras pessoas para fazer o que uma IA faria, no sentido de só fazer perguntas e me gerar respostas. Então, realmente não fazia mais nenhum sentido eu estar ali. E demorou até um certo tempo para eu perceber, porque tinha ali todo um ritual de pertencimento e muitos eventos bacanas. Eu não vou negar que os eventos eram muito bons. Existia muito conhecimento, existia sim muita coisa boa. Só que o motivo principal que me fez entrar lá do vínculo eu não tinha. Mas eu nunca tive. Eu perdi a partir de algumas mudanças que ocorreram e perdeu bastante o sentido. E aí eu fiquei me perguntando, e agora? Eu saio e eu vou continuar sem amigos? Só que aí eu fiz uma revisão da minha vida e eu entendi que eu não precisava mais nem comprar novos amigos e nem ficar choramingando porque não tinha amigos, até porque eu tenho, se eu puder dizer que eu tenho uma pessoa só que eu sei que eu posso contar se eu precisar falar alguma coisa muito, muito, muito íntima, muito específica da minha vida. Inclusive já aconteceu. E
o inverso também, essa mesma pessoa sabe que pode contar comigo nessas mesmas circunstâncias e é suficiente. Tenho outra amiga que, por mais que ela seja um pouco de outra fase de vida que eu, ela tem bastante filhos, ela tem está numa outra fase de vida, mas é outra pessoa também que eu consigo, que eu sei que eu posso contar em momentos que eu precisar e que eu quiser, e que são momentos que eu posso contar também em momentos que eu não preciso, em momentos só de confraternização, só de vínculo mesmo. Então eu tenho sim essas pessoas. Antes eu sentia um pouco mais de falta de algumas coisas que eu via outras pessoas vendo, aquela questão de amigo de infância, de dormir na casa uma a outra, e de ter, enfim, de passear, de ir pra festa junto, ou de ser de convidado pra festa e tudo mais. Antes eu sentia mais falta disso, hoje eu já não ligo muito pra isso. Claro, hoje eu tenho o meu marido, o que eu precisar, a gente vai junto pra praticamente tudo que é lugar. Mas mesmo antes de me casar, quando eu tava morando sozinha, eu já tinha essa amiga, né, que ela tem os filhos que eu disse, ela tá numa outra fase de vida diferente da minha, mas ainda assim é uma boa amiga para muitos assuntos, muitas questões íntimas, muitas questões particulares, ou mesmo quando eu não preciso de nada, eu sempre consigo, eu sei que eu posso contar com ela, a gente pode confraternizar juntos, falar nada com nada juntos, falar do Senhor juntos e tudo mais. Então, para mim, no momento, é suficiente. Eu tenho buscado outras coisas, tenho buscado mais a Deus, estou numa outra fase de vida, estou numa outra fase da maturidade, que graças a Deus está chegando, né, que eu perdi muito tempo da minha vida lamentando ou estacionada numa fase meio que adolescente por diversos motivos que se justificam, aliás, que se explicam, mas não se justificam. E paciência. O importante é que eu saí dessa fase, e essa é uma das principais mensagens desse vídeo, porque eu não precisava mais de pessoas que me lembrassem como agir, ou que me ajudassem a seguir uma lista de tarefas, uma lista de coisas que eu precisava fazer. Eu queria pessoas com quem eu pudesse simplesmente existir, com quem eu pudesse estar nos dias mesmo sem resposta nenhuma, aquele vínculo de verdade que eu continuo buscando. Claro que eu tenho esse vínculo com o meu marido. Essas amigas que eu falei, eu não tenho contato frequente com elas, moram distantes. Depois que eu mudei para Santa Catarina, mas mesmo antes, quando eu estava em Sorocaba, uma delas estava próxima, a outra não mais. Mas ainda assim, com esse mundo virtual é fácil de encontrá-las, só que a necessidade é diferente, os momentos são diferentes, então a interação é menor. Eu interajo mais com meu marido, com outras pessoas com as quais eu não tenho vínculos muito fortes, são interações ali, pessoas queridas, mas ainda assim não estão ali enquadradas no posto de amigas. Mas ainda assim são pessoas queridas. Então tem outras pessoas além do meu marido, claro, não tô hiper dependente somente dele, mas tem essas pessoas, e estar nessas comunidades deixou de fazer sentido. Já tinha deixado enquanto eu ainda estava lá, mas agora menos ainda. Então é importante, quando a gente sabe ou consegue perceber que as necessidades mudaram, que ou aquele ambiente não atende mais uma necessidade que ainda existe, ou que, embora tenha deixado de atender aquela necessidade pontual, a própria necessidade deixou de existir. Aí eu poderia me perguntar, foi o ambiente que me ajudou a deixar de ter aquela necessidade? De certo modo, sim, até certo ponto. Eu fui adquirindo conhecimentos, eu fui adquirindo experiências, né, que eu fui realizando coisas, eu fui entendendo e realizando e decidindo e escolhendo coisas que me forçaram ou me levaram, né, me conduziram
a um outro ponto, né? Uma outro tipo, a uma maturidade, né? Posso dizer, não gosto muito dessa palavra, porque ela parece um pouco vazia, mas enfim, é a palavra que melhor traduz o que eu tô tentando dizer. Então eu fui construindo essa maturidade com base naquelas vivências. E aí, a partir de um ponto, ficou sem sentido ficar ali dentro. Eu precisaria estar mais imatura para conseguir tolerar aquilo ali. E, enfim, aí eu escolhi sair. E é importante que a gente esteja atento às nossas próprias necessidades, aos nossos próprios momentos de vida, ao nosso próprio funcionamento, para a gente reconhecer quando que é a hora de sair de um determinado lugar, quando que é a hora de trocar de ambientes, trocar de ares e aceitar que nem todo desconforto é uma regressão, porque eu senti muito isso, né? Que enquanto eu tava lá dentro, desconfortável, parecia que eu tinha regredido, que eu não tava mais na mesma vibe que as outras pessoas, que eu não tava mais empolgada em trazer outras pessoas para aquela lente, porque aquela lente estava começando a ficar embaçada para mim mesmo. E era como se eu estivesse traindo o movimento, como se eu estivesse traindo as pessoas que estavam ali, ou os mentores daquela comunidade. E demorou um pouquinho para eu tomar coragem, mas no fim eu decidi sair e foi a melhor escolha que eu fiz, foi a melhor opção que eu fiz. Os meus resultados podem ter perdido um pouco de velocidade, porque realmente tem uma certa lógica quando tem alguém ali no seu calcanhar, na sua orelha, né? Um cachorro fungando na sua orelha, você faz as coisas mais rápido, até para tentar mostrar resultado e tudo mais, e ficar naquela lambição. Mas chega um outro momento que a gente sai e beleza, as coisas podem ser um pouco mais devagar, e tudo bem, devagar é sempre, o importante é não parar e continuar andando e, acima de tudo, não perder nunca a fé no meio do processo. Que eu não vou dizer que eu estava perdendo a fé, mas eu estava desconectada daquilo que no fundo não, daquilo que na essência era o que de fato estava me movendo.